Boa noite, queridos alunos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente no nosso curso de Comunicação Organizacional e Corporativa, destinada ao curso de jornalismo, especificamente o nosso querido segundo ano de jornalismo. Quero externar aqui a minha satisfação de estar mais uma vez com vocês, agradecer as mensagens que vocês estão mandando pelo canal Fale com o Professor, apresentando as dúvidas, sugestões. Fico muito contente, pessoal, com essa devolutiva, né? Espero que vocês continuem mandando suas dúvidas e sugestões para que possamos aprimorar ainda mais o nosso processo de ensino e aprendizagem, ok? Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando de comunicação assertiva, né? E na aula passada nós falávamos da comunicação descendente, né? Lembram dessa comunicação descendente? É aquela que vem no ambiente corporativo, dentro da relação de comunicação interpessoal, aquela que vem dos órgãos superiores para os órgãos inferiores, né? Nós falávamos sobre ela. Iniciamos a nossa fala também, concluímos, melhor dizendo, a nossa fala apontando os elementos da comunicação ascendente, né, que é aquela que vai dos órgãos inferiores da instituição ou da organização para os órgãos superiores. Foi exatamente nesse ponto que nós paramos, né? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa fala, aos nossos estudos, apontando os principais elementos que compõem esse processo comunicativo, né? Como que se dá esses elementos, quais são as características dessa comunicação ascendente que nós encontramos na grande maioria das empresas, né? Portanto, comunicação ascendente, pessoal, pode ser definida como é aquela que leva aos dirigentes da instituição ou da organização a opinião dos seus funcionários, né? Ela tem como principal objetivo proporcionar aos dirigentes, aos responsáveis pela organização, o conhecimento, a demanda e as opiniões dos funcionários que atuam dentro dessa empresa, né? Também tem como objetivo contribuir para motivar o engajamento dos funcionários dessa empresa dentro das políticas corporativas, né? Ou seja, toda vez que o funcionário se sentir ouvido, que ele tem conhecimento, que as suas reivindicações, as suas dúvidas, as suas opiniões chegam ao conhecimento dos seus superiores, o nível de ligação e de envolvimento interpessoal dentro da corporação ele é mais eficiente e certamente ele consegue chegar aos seus objetivos, não é mesmo? Ela permite também com que os empresários, que os donos das organizações, eles possam ter uma qualidade maior no processo decisório. Ou seja, antes de tomar uma decisão, eles ouviram os organismos internacionais, os organismos internos, né, inferiores ou subordinados dessa organização, dessa corporação, e aí, a partir daí eles podem melhorar o diálogo, né? Nós falamos também das principais modalidades, né, de envolvimento nessas discussões. Entre elas, a questão da pesquisa do clima organizacional nessas instituições, ela vai contribuir, né, e pode acontecer através de reuniões, de entrevistas, em contatos pessoais de conversas, né, vai permitir com que aprofundemos ainda mais o diálogo, a comunicação dentro dessas instituições, ok? Bom, hoje isso fazendo uma recapitulação daquilo que nós vimos na nossa aula passada. Hoje nós vamos falar das dimensões da comunicação, né? Quais seriam essas dimensões? Vamos falar também sobre a comunicação informal, né? E nesse sentido, nós podemos conceituar a comunicação como impessoal, né, ou informal, como aquela comunicação de caráter pessoal que ocorre em paralelo à formal, envolvendo conversas entre líderes e liderados e entre colegas. Nós vimos na aula passada que o meio oficial de se comunicar nas instituições é através das ferramentas institucionais, né? Ou através de memorandos, de e-mails institucionais,
ou qualquer outra ferramenta interna. Mas é também possível se comunicar através da informalidade, não é? E esse processo de comunicação informal, nós podemos dizer que ele é um processo de comunicação que corre paralelo ao lado deste processo comunicativo pessoal ou formal que acontece nas instituições. E quais são as características desse processo? O sistema informal de comunicação, ele pode variar e pode ser dinâmico, ou seja, cada instituição, cada organismo organizacional pode adotar a sua ferramenta específica de se comunicar, não é? Nesse sentido, ele pode apresentar uma evolução mais rápida, né? Já que chega ao conhecimento dos seus superiores através de uma via informal, não é? Todo mundo sabe que as instituições corporativas elas trabalham com formalismo, com uma certa ritualística, mas em algumas circunstâncias essa comunicação ela também pode acontecer positivamente através da comunicação informal. E quais são os aspectos positivos que vão nortear essa comunicação informal, né? A comunicação informal, ela pode reforçar, num primeiro elemento como aspecto positivo, as mensagens vinculadas pelo sistema formal e contribuir para o melhor entrosamento dos funcionários. Ou seja, chega aos órgãos superiores através de uma formalidade, de um meio institucional, mas pode ser reforçado esse posicionamento através de uma conversa, de um diálogo. E isso é uma ferramenta eficaz e positiva no processo de comunicação. Por outro lado, ela também tem elementos que são considerados negativos, né? Quais seriam esses elementos negativos? Ela pode transformar uma fonte constante de boatos, né? De divergências, de mensagens subliminares. É aquilo que nós chamamos informalmente de fofoca ou de rádio corredor, né? Ah, chegou ao conhecimento do chefe através de uma fofoca. Isso é um aspecto negativo, né? Apesar de existir aspectos positivos, infelizmente também existem aspectos negativos, né? E aí, as instituições elas apresentam algumas estratégias recomendadas nesse veículo de comunicação informal. Quais são as estratégias que são recomendadas pelas instituições? Uma primeira estratégia que pode ser recomendada é que quanto mais cedo os empregados conhecerem a história verdadeira, menos preencherão os lugares, né, com as suas próprias conclusões. Por isso, a necessidade de se manter um diálogo descendente e ascendente, né? Que a gente já falou anteriormente. Por que isso? Porque evita ruídos na comunicação. Não é? Essas informações elas chegam de forma clara e objetiva, sem que haja ruídos ou prejuízos na forma de interpretar essas comunicações, ou melhor, essas informações. Né? Outra situação recomendada é que não se despreze o que circula na rede. As informações corretas, mesmo que você não saiba. Ou seja, por mais que eu não saiba ou não conheça determinada informação, eu preciso buscar conhecê-la e colocá-la em prática. Para evitar o quê? Ruídos ou uma dissonância muito grande entre aquilo que se pretende e aquilo que se quer fazer na instituição, né? Por isso, é importante que a rede leve ao gerente fatos e sentimentos, né? Boatos e principalmente as verdades, para que essas comunicações elas sejam e esses ruídos sejam eficazmente resolvidos, né, e diluídos, sanados, para que não haja prejuízo aos integrantes dentro da corporação ou da instituição. Né? É preciso também que se reconheçam os líderes dessas instituições para que esse ruído de conversa possam ser resolvidos pelos próprios líderes, né? Nem sempre o dono da instituição ou o presidente da instituição ou da organização ele tem contato direto com seus subordinados. Por isso a necessidade dele delegar essas informações a líderes locais, a líderes de setores, para que eles mesmos
possam resolver eventuais divergências e fatos que ocorram ou que estejam sendo divulgados dentro da instituição, né? O boato, gente, o autor definiu, e vocês vão verificar aí no material que eu disponibilizei para todos vocês, que ele surge por malícia, né? E muitas vezes, ou em alguns momentos, por ansiedade ou insegurança dos próprios funcionários. Por isso a necessidade de se resolver logo esses boatos, né? Porque eles, quando mal colocados ou colocados de forma inadequada, eles podem prejudicar esse ambiente organizacional da instituição, que nós temos tanto falado, né? Que prejudicar o clima dessa instituição, tornando-o desfavorável nos aspectos produtivos e de bem-estar institucional, né? Nós sabemos também que muitas vezes alguns funcionários ou colaboradores das instituições utilizam esses boatos para obterem a verdade da administração. Por isso, a necessidade da administração da instituição agir com verdade, né? Para evitar com que esses boatos sejam disseminados cada vez mais e prejudicando o processo comunicativo dentro da instituição, não é? Para a melhor forma que se existe para combater o boato é atacar as suas causas e não tentar sufocá-los, né? Ou seja, a partir do momento que um boato surge na instituição ou na organização, nós precisamos dar respostas, né? Não mandar as pessoas calarem ou ficarem quietas ou não propalar esses boatos, mas nós precisamos mostrar a verdade, apresentar as soluções para que esses boatos sejam imediatamente sufocados, né? E é interessante observar que quando surge um boato, deve-se divulgar a versão correta dos fatos sem mencionar a forma incorreta, né? Não é bem assim que vocês estão entendendo. A verdade é essa, apontar a forma correta e não criticar eventualmente aqueles que passaram essa divulgação. Como nós mesmos comentamos, pode ser que essa pessoa tenha sido mal informada ou que ela esteja buscando a verdade sobre determinada circunstância, né? E aí, o autor ele coloca também que cada gerente deve se perguntar, né? Cada gerente, cada órgão, liderança de órgãos deve sempre se perguntar: por que surgiu esse boato? O que ele significa? E em todos os casos, há alguma causa que deve ser compreendida, né? Eu não devo atacar o boato, mas eu devo tentar entender o porquê ele aconteceu, né? Já que ele vai influenciar negativamente o clima organizacional da instituição, né? Por conta do boato ou da fofoca eventualmente instituída, ok? Com relação à comunicação interpessoal, né? Como que nós podemos conceituar essa comunicação interpessoal? A comunicação interpessoal, ela pode ser conceituada, queridos alunos, como a relação estabelecida pela transmissão de estímulos e respostas. Ou seja, eu me aproximo daquele com o qual eu quero comunicar e estabeleço um contato, um diálogo com esse indivíduo. Existe aí uma relação interpessoal entre esses indivíduos que vão passar a dialogar e conversar sobre essa determinada circunstância e esse determinado fator, não é? Nesse sentido, nós podemos formular uma questão fundamental no que diz respeito à comunicação interpessoal. Qual é a questão? O que o interlocutor quer dizer além do que está explicitamente comunicado? É a ideia que nós precisamos dirimir, e vocês, principalmente enquanto operadores da comunicação social, na condição de jornalista, precisam tentar entender o que está escrito ou o que se quer dizer implicitamente, né? O que aquilo precisa ou quer dizer, né? Eu preciso tentar entender o contexto da comunicação, o que ele quer comunicar com esse fato, não é? Tem uma frase muito interessante do poeta Mário Quintana que diz o seguinte: quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Olha que bacana essa frase do Mário Quintana, né?
Às vezes a relação interpessoal ela se inicia com o olhar, com a análise daquela mensagem que está sendo explicitada através do rosto, né, da pessoa, da sua forma gestual de se comunicar. E isso é fundamental nas relações, principalmente do jornalista, né? Às vezes o jornalista sequer chora numa reportagem, demonstrando seu profissionalismo, mas a abordagem e a fala que ele utiliza, ela é clara e demonstra com uma clareza solar o que realmente ele quer dizer. E muitas vezes até mesmo o sentimento que se quer passar, não é? Por isso é fundamental entender, compreender as relações interpessoais no processo comunicativo. Não é? Tem uma frase do Peter Drucker que diz o seguinte: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha que interessante, não é, queridos alunos? Tentar entender aquilo que eu não consegui externar com o processo comunicativo da fala, mas que de alguma forma eu expressei pelo meu olhar ou pela minha expressão corporal, não é? E quais seriam os canais básicos da comunicação não verbal, né? A gente já meio que falou isso na aula passada. A expressão facial, né? O olhar, a face, como que ela traduz o processo comunicativo, né? O olhar, a cinética, né? O que é a cinética? Ou movimento ou até mesmo o movimento sinestésico, através dos movimentos, né? A paralinguagem, entre outras formas de comunicação não verbal, né? E aí, quais são os impactos dessa comunicação dentro do processo comunicativo, né? O autor ele coloca no trabalho dele, no material, que 7% ele vai impactar no conteúdo. Olha só, 38% é impactado pelo tom de voz e pela própria inflexão. E 55% a comunicação não verbal. Né? Olha só o impacto que essa comunicação não verbal tem no processo comunicativo. Né? E aí o próprio autor ele coloca no material que está à disposição de vocês que o índice médio de retenção da informação verbal é de apenas 20%. Já a vivencial, ou seja, com as experiências, com a forma de traduzir e de se expressar sem uma comunicação verbal, ela é de 90%. Olha que bacana. Quem lê uma notícia, uma reportagem, ele vai absorver daquela comunicação escrita ou ouvida, né, pela expressão verbal, apenas 20%. Mas quando isso é expresso através desses elementos faciais, da entonação, da postura de voz, do olhar desse indivíduo, o vivencial passa a ter 90% de retenção. Olha que bacana, né? Vocês jornalistas que daqui a pouquinho vão estar atuando no mercado de trabalho. Como é importante a gente saber isso, né? E o impacto que isso tem nas relações interpessoais. Portanto, gente, as emoções ajudam a gravar a mensagem na memória, não é? Ninguém está falando para o jornalista sair chorando ou rindo em todos os lugares. Mas quando esse processo comunicativo ele chega de uma forma clara até o indivíduo, essa informação ela faz com que os colaboradores da instituição ou os telespectadores que estão em casa absorvam essa informação com clareza. No ambiente corporativo, né, quando essa informação é passada com clareza, com objetividade, com expressão, com entonação, ele vai colaborar significativamente para a produção da instituição, né? Aumentar e melhorar o processo produtivo. Né? O que isso pode gerar como barreiras na comunicação? O que pode ficar configurado como barreiras? Né? Aqueles indivíduos que, por exemplo, tenham dificuldades de expressão. Isso pode ser uma barreira no processo comunicativo. Né? O medo de expressar opiniões também, né? O medo, às vezes, de dizer sim ou não, ou se está certo ou está errado, ele também é um fantasma que pode prejudicar nesse processo comunicativo, né? As suposições e os preconceitos, a falta de carisma, né? Isso também é uma barreira.
os juízos precipitados, sabe? Emitir uma opinião sem conhecer o todo, por isso a importância de se conhecer tudo, né? O desinteresse e a distração também são barreiras nesse processo de comunicação, não é? E aí surge um outro elemento que é fundamental, que nós podemos definir como feedback e percepção. Qual é a importância do feedback e da percepção nesse processo comunicativo, né? O conceito de percepção ele pode ser definido da seguinte forma: a percepção é o processo pelo qual as pessoas tomam conhecimento de si mesmas, dos outros e do mundo que está à sua volta. Portanto, eu tenho contato e conhecimento daquilo que me circunda e conhecimento sobre eu mesmo, né? Quais seriam as diferentes percepções que nós encontramos? Cada pessoa tem uma percepção única e subjetiva da realidade. A forma com que eu olho um fato é diferente, por exemplo, de você, querido aluno, né? Ou a forma com que vocês olham determinados fatos pode ser diferente entre vocês e até mesmo com relação ao professor. Essa é a percepção. Fatores sociais, emocionais, culturais, sociológicos vão influenciar nesse processo perceptivo, né? Portanto, a percepção não é uma habilidade simples, ela tem a sua complexidade no processo formativo, não é? E pode contribuir de forma, como nós falamos anteriormente, né, eficaz nesse processo de formação e de comunicação, mas também pode ser prejudicial em determinados momentos, tá? A percepção ela pode ser desenvolvida e exercitada. Se eu acho que eu não tenho uma percepção, por que eu não posso trabalhar e aprimorar esse meu processo perceptivo? Isso também é perfeitamente possível, tá? Então, ela também possui aspectos relevantes, né? E entre esses aspectos relevantes que nós destacamos dentro dessa percepção, como falamos, ela permite conhecer melhor, né? Que a gente se conheça melhor e também conhecer os outros, né? E aprimorar e melhorar até mesmo as nossas relações com os próximos. Os nossos padrões de referência vão influenciar nesse processo perceptivo. E esses padrões de referência eles podem mudar. Então, vão influenciar significativamente no processo comunicativo, né? E por sua vez, o feedback. O que é o feedback? O feedback ou retroalimentação, vocês podem encontrar esse nome também na doutrina e na teoria. É o processo de comunicação que se estabelece com o objetivo de oferecer a uma pessoa ou a um grupo informações sobre o seu grau de adequação de suas ações às expectativas de quem emite o seu retorno. Eu recebo constantemente de vocês mensagens no Fale com o Professor. Aliás, insisto, caso existam dúvidas, continue utilizando a ferramenta Fale com o Professor, né? Que é uma ferramenta muito eficaz. Então, constantemente eu recebo informações de vocês pelo Fale com o Professor, assim, professor, o que o senhor achou da minha avaliação tal ou da minha avaliação assado? Assim, o senhor acha que eu estou respondendo a tempo e a contento? E aí eu dou a resposta para vocês, né? Via de regra, olhem as suas notas, né? Olhem os comentários que eu fiz às suas notas, porque esse é o melhor feedback que vocês têm, né? Não precisa necessariamente eu elogiar e falar parabéns, você foi super bem, ou está indo no caminho certo, mas observem as suas notas e as mensagens que eu mando junto com essas notas. Isso é um feedback, é uma forma de responder às expectativas que vocês têm em torno de um juízo avaliativo, neste caso, do professor Lúcio, não é mesmo? Então, quais são as dicas que os autores e a grande maioria dos autores nos coloca à disposição a respeito dos feedbacks? Primeira regra que é fundamental no feedback, pessoal, identificar a pessoa pelo nome, né? Você dá importância ao seu aluno sempre que houver um feedback, identificando ele pelos nomes e identificando-os. Isso seria uma boa ferramenta para um feedback eficaz. Então, esse reconhecer pelo nome seria uma boa ferramenta enquanto feedback para aqueles que recebem as mensagens, né? Outro elemento fundamental no feedback, destacando os aspectos positivos, né, da mensagem ou daquele indivíduo que colocou, olha, parabéns, seu trabalho foi muito bom, ou
olha, o seu trabalho não foi muito bom, você precisa melhorar tal coisa assim, assim, assado. Esse feedback é muito importante, não é? Para facilitar esse feedback também, eu preciso concentrar a atenção na mensagem. Eu preciso conhecer a mensagem. Eu não posso dar feedback de uma coisa que eu não tenha conhecimento ou que eu não conheça na sua integralidade. Por isso a importância desse feedback. No veículo comunicativo, né, e até mesmo no ambiente corporativo, uma das formas de você dar um feedback eficaz é olhar nos olhos, ser claro, preciso, ser acolhedor e solícito, né? Envolver essa pessoa com atenção, com respeito às suas informações e aquilo que ela pretende, aquilo que se passa para ela, né? Procurar colocar-se no lugar do outro. Isso é fundamental, né, gente? Às vezes a pessoa quer uma mensagem, um acolhimento, uma resposta àquilo. Então vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Isso é uma questão de empatia, que é fundamental no processo comunicativo, né? É, é necessário também evitar interromper respostas, né? Por que interromper as respostas? Porque quando eu interrompo uma resposta, eu prejudico esse processo comunicativo. Lembrando que muitas vezes ele está carregado de emoção, de transmissão de informações que são claras para o indivíduo. E quando eu interrompo, eu posso prejudicar esses processos de comunicação, né? Fazer perguntas também é muito importante. Você entendeu? Está claro para você no feedback? Você tem alguma dúvida? Me procure se você tiver alguma dúvida. Isso é fundamental nesse processo comunicativo, né? Para aquele que recebe o feedback, né, aquele que está recebendo o feedback no ambiente corporativo, institucional, é necessário que ele ouça o feedback com cuidado, sem interromper aquele que está dando o feedback. Por que isso, gente? Porque eu primeiro preciso conhecer o todo para emitir uma opinião. Se eu ficar contradizendo o indivíduo a cada ponto que ele fala, eu não tenho conhecimento do todo. Não é? Por isso que é necessário ouvir cuidadosamente e sem interrupção. Né? É necessário também procurar relaxar, né? Apesar de se sentir muitas vezes incomodado com o feedback. A gente gosta, nós estamos condicionados a ouvir o elogio, mas as críticas também são importantes no ambiente corporativo e organizacional. Por quê? Porque ela permite reflexão e aprimoramento do trabalho. Então, mesmo que eu esteja incomodado, vamos tentar manter a calma, agir com clareza para podermos receber esses feedbacks, né? Eu posso fazer pergunta? Deve fazer pergunta, sempre que o outro concluir, né? Depois que ele concluir. E para, evidentemente, essas perguntas, esclarecer alguns pontos que ainda pairam dúvidas para aquele que está recebendo a mensagem, né? É preciso também, ao receber o feedback, reformular o que está recebendo para ver se eu entendi, se o indivíduo entendeu bem. Né? Dá um tempo, reflita sobre o que ele falou, né? Vê se você realmente entendeu bem, para aí você fazer suas colocações e suas indagações. Ah, eu posso fazer depois, professor? Pode, né? Mesmo porque você vai estar mais familiarizado com aquilo que lhe foi passado, né? É necessário também reconhecer o que estiver de acordo com a sua percepção. Ou seja, eu preciso reconhecer aquilo que é afeto a mim, não é? E às vezes isso não é tão afeto aquilo a minha pessoa. Por isso a necessidade de refletir e de pensar, né? Vamos procurar também respeitar o que estiver em desacordo. O respeito é uma palavra tão importante, né, pessoal? É fundamental, por mais que eu não concorde com o feedback, que eu respeite. Né? Eu posso fazer as minhas contradições no ambiente corporativo, mas eu preciso também respeitar, né? Manter o diálogo para que o clima organizacional seja mantido com clareza, objetividade e coerência. Né? A necessidade de assimilar com calma, né, como a gente já falou, o que ouviu, pedindo um tempo se for necessário. Né? Às vezes eu costumo falar que no ambiente corporativo o travesseiro do indivíduo é o melhor conselheiro. Dá um tempo para você refletir e depois você contradizer aquilo que está sendo explicitado. Né? Isso é fundamental no processo comunicativo. Tá bem, pessoal? Espero que tenha sido clara a nossa aula de hoje, objetiva.
Caso alguém tenha dúvida, alguma contradição, alguma pergunta, por favor, utilize a ferramenta Fale com o Professor que está à disposição de vocês. Eu terei o prazer imenso de ajudá-los. Fique com Deus, obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a nossa próxima aula. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.